Olá, tudo bem com você? Eu sou o Romário e, junto com meu colega de dupla Romildo, iremos explanar sobre a pesquisação. Utilizaremos o texto de Janaína Mack, que é um capítulo do livro Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais, e esta apresentação ela vai se dividir em duas partes, onde nesse primeiro momento, nesse vídeo, eu irei explanar sobre as bases conceituais e as diferenças entre a pesquisação, do estudo de caso e da intervenção profissional. E no segundo vídeo, o meu colega Romildo irá dar continuidade falando sobre a construção de conhecimento na pesquisação, trazendo um exemplo de uma pesquisa realizada a partir da estratégia de pesquisação. E também devo lembrar que esta apresentação ela compõe uma das atividades avaliativas da disciplina Desenho Técnico, ministrada pelo professor doutor Rafael Fernandes Mesquita. Então, vamos lá. Então, o que é a pesquisação? A pesquisação ela é uma estratégia de condução de pesquisa aplicada de natureza participativa. E ela deve se preocupar com a elaboração, primeiro, de diagnósticos, da identificação de problemas e da solução dos mesmos naqueles espaços onde o pesquisador, que também participa da pesquisa, ele estuda, ele investiga. E essa pesquisação é um método de pesquisa onde se visa, a participação para promover os processos de mudança naquele espaço pesquisado. E quando há um grau de participação desenvolvidos, é um sinal de que a pesquisa ela está sendo conduzida de maneira correta. Então, quanto mais esse pesquisador ele participar, ele intervir naquele processo de pesquisação, é sinal de que a pesquisa está sendo conduzida da maneira desejável. A pesquisação ela também pode ser considerada uma concepção de pesquisa e de intervenção. Ele é um método de pesquisa onde a intervenção é o foco ou um dos focos principais. E essa intervenção visa exatamente utilizar a participação para promover os processos de mudança. Então é necessário que os participantes eles sejam também responsáveis pelos processos de mudança e participem ativamente dessa pesquisação, dessa metodologia. A pesquisação ela pode ser definida como uma estratégia de pesquisa organizacional. É uma estratégia de condução de pesquisa qualitativa voltada para a busca de uma solução coletiva a determinada situação problema, de dentro de um processo de mudança planejado. É aquilo que eu falei. É um ambiente de pesquisa onde o pesquisador ele se torna também participante e junto com esses atores envolvidos na pesquisa, ele busca criar soluções junto com esses atores envolvidos para que possa ser levantada uma intervenção, definida uma intervenção e um processo de mudança seja aplicado. E vale lembrar que esta estratégia leva em consideração os processos de pesquisa, claro, e de intervenção, que são possibilitados graças à participação efetiva desses atores envolvidos e do pesquisador, que se torna também um participante. E é possível identificar 4 fases na pesquisação. A Janaína Mack traz essas fases citando Sussman, Everett e Ciolan, onde na primeira fase há uma exploração, ou seja, quando é feito o diagnóstico, a identificação dos problemas, as capacidades de ação e de intervenção na organização, que é chamada fase exploratória. Em segundo vem a fase de pesquisa aprofundada, que é quando é feita a coleta de dados propriamente dita, e em seguida vem a fase de ação, que é quando ocorre o planejamento e execução das ações, levantadas a partir das discussões com as equipes participantes daquele projeto.
daquele grupo estudado. E finalmente vem a fase de avaliação, que é a fase responsável pelo resgate do conhecimento obtido, onde ocorrem os feedbacks e, claro, o redirecionamento das ações para a implementação de uma mudança naquele grupo. Então, vale lembrar que a pesquisação pode ser muito útil, para assessorar os atores, tornando-os capazes de identificar seus problemas e trabalhar em alternativas de solução. E é possível que esses atores eles fiquem em contato com os problemas reais. E essa é uma das principais características, um dos principais pontos fortes da pesquisação. É que esses atores e o pesquisador participante, ele entra em contato com os problemas reais. E também é importante lembrar que a mudança de comportamento dos participantes é sine qua non para a mudança. É indispensável que haja essa mudança de comportamento por parte daqueles atores ali envolvidos na pesquisa. O objeto de pesquisa se torna esse processo de mudança. É necessário que haja, ao final, com a intervenção, um processo de mudança desse ambiente pesquisado. E a Janaína Mack traz ainda alguns conceitos da pesquisação que usualmente não são contemplados nas pesquisas convencionais, que você não vai encontrar em outros métodos de pesquisa. E aí ela traz exatamente a visão de Ciolan para explicar isso, como por exemplo, orientação para o futuro. Ou seja, esse método de pesquisa ele vai facilitar a criação de soluções voltadas para um futuro desejável. A colaboração entre pesquisadores e os participantes envolvidos, porque há essa troca de informações, de experiências, e é possível e é desejável que se tenha. Há também o desenvolvimento da capacidade sistêmica de identificação e de solução de problemas, a geração de teoria fundamentada na ação e que podem, essa geração dessas teorias, ser corroboradas ou revisadas, se for o caso. E a não predeterminação e adaptação situacional, respeitando a dinamicidade, o sistema de movimento da pesquisa, do ambiente pesquisado. Então é um sistema dinâmico de pesquisa, que ele vai se moldando e ele pode ir sofrendo modificações teóricas ou não com o passar das fases de pesquisa. Então, as principais características da pesquisação, conforme Ciolan, é que, primeiro, ela é uma experiência que ocorre no mundo real, ou seja, ela ocorre de modo concreto, não apenas no pensamento. As ações dos agentes são vistas como acontecimentos por todas as pessoas que estão ali envolvidas no processo. Segundo, que a experiência ocorre em escala restrita, ou seja, ela é limitada pelo caráter local ou por um princípio da amostragem. E terceira, que é uma ação deliberada que visa uma mudança efetiva de grupos considerados. E quarto, ela é projetada para produzir conhecimentos passíveis de generalização. E por último, ela deve fazer uso de regras. Mas além de fazer uso de regras, há também os dispositivos que Ciolan cita, que é a observação, a coleta de dados, o controle e a avaliação dos resultados, o que é muito importante. A pesquisação, ela precisa ter em todas as suas etapas um acompanhamento muito próximo do pesquisador e minucioso. Todas essas etapas precisam estar o tempo todo sendo minuciosamente acompanhadas.
O processo de intervenção, que é uma das etapas mais importantes da pesquisação, é basicamente entrar em um sistema contínuo de relacionamentos entre pessoas ou grupos com o propósito de ajudá-los. E esse é um dos objetivos principais da pesquisação, intervir. O propósito é de ajudar um grupo, né, de atores ali que precisam, ao final da pesquisa, ter uma mudança de comportamento. E esse é um dos principais objetivos da pesquisação. E assim, por causa do processo de intervenção, o pesquisador ele deixa de ser um simples observador para tornar-se um participante nesse processo de mudança. O pesquisador ele deve também agir para solucionar um problema e contribuir para um conjunto de conceitos para o desenvolvimento do sistema, né? E a pesquisação ela vai ter exatamente o foco nos resultados, já que eles não são apenas tabelas de dados quantitativos ou depoimentos verbalizados, mas são também as mudanças introduzidas na visão dos interessados ou na cultura organizacional daquele espaço de pesquisa que está sendo aplicado, todas aquelas etapas da pesquisação, e onde os atores e participantes são também partes importantes na composição dessa pesquisa. Explorando as fronteiras da pesquisação com o estudo de caso e com as atividades de intervenção profissional. Vamos agora observar quais são as principais características de cada uma delas, que as diferenciam entre elas. Eu posso iniciar falando que o pesquisador não é um observador independente, mas torna-se um participante, e o processo de mudança torna-se seu objeto de pesquisa. E aí é uma fala de Ben-Bezar, Goulten e Mead, citado por Janaína Mack. Então, portanto, o pesquisador ele tem dois objetivos, que é primeiro agir para solucionar um problema e também contribuir para um conjunto, né, de conceitos para o desenvolvimento de um sistema. E o mais interessante é que ele não é apenas uma pessoa que vai observar, mas ele é também um pesquisador participante que deve participar e intervir diretamente no processo e no sistema onde ele está pesquisando. E é também, gente, relevante destacar que a pesquisação, conforme Barros Neto, ela é orientada para o futuro, ou seja, é facilitadora do processo de criação de soluções para um futuro desejável pelos participantes. E esse futuro desejável pelos participantes é construído tanto pelo pesquisador, que é um participante, tanto quanto esses atores que se tornam uma parte importante da pesquisa. Ela é dinâmica, assim as situações, né, de pesquisa elas variam durante a intervenção, por isso o pesquisador deve sempre ter em mente os objetivos da pesquisa, mas também ter habilidade para mudar planos e procedimentos caso ocorram fatos não previstos. Então, ela é moldável, ao passo que vai acontecendo situações em que há necessidade de modificação de intervenção, o pesquisador pode aplicar essas intervenções e ele deve fazer isso. Ela é contínua no tempo, ou seja, o processo de pesquisação ele continua mesmo após a saída do pesquisador. E essa deve ser uma das prerrogativas e um dos objetivos da pesquisação. Após a saída do pesquisador, os atores que estavam ali envolvidos nesse sistema de mudança precisam continuar aplicando esse processo. Ela é dependente do contexto, ou seja, o processo de intervenção ele depende dos participantes, da cultura, da história da empresa, né? Do clima organizacional, entre outros fatores. Ela é emergente, ou seja, as ações propostas e as soluções emergem de um processo de discussão e de argumentação, tanto entre os pesquisadores, na verdade, o pesquisador
e os atores envolvidos, que são os participantes. E ela é geradora de teoria, ou seja, os participantes da pesquisa são sujeitos autorreflexivos que tendem a desenvolver elos de colaboração. Isso resulta no acúmulo de conhecimento muito rico que deve propiciar a geração de novas teorias, o que é muito importante. A Janaína Mack traz 2 quadros comparativos entre as diferenças de pesquisação e estudo de caso e pesquisa, ação e intervenção profissional. Pesquisação e estudo de caso. Vamos ver as principais diferenças. Na pesquisação, há uma captação dinâmica do processo de mudança, enquanto no estudo de caso, o retrato da situação é feito assim de modo instantâneo. As informações de contexto são fundamentais em processos de mudança na pesquisação, enquanto que no estudo de caso, na maioria das vezes, o isolamento das variáveis de interesse é que prevalece. Na pesquisação, permite-se o envolvimento dos participantes no processo de mudança, enquanto que no estudo de caso, o pesquisador usualmente é um bom observador, não é uma estratégia participativa. Então, no estudo de caso não há a intervenção. O pesquisador ele não é um participante, enquanto que na pesquisação é e acontece a intervenção. Na pesquisação, também pode ser considerada uma estratégia integrativa, pois permite analisar a organização no todo, enquanto que no estudo de caso é mais adequado para esse tipo de pesquisa que se faça um estudo específico de um subsistema. Então essas são as principais características. Mas de modo resumido, na pesquisação, o pesquisador ele é participante e ele propõe intervenções e o foco é nos resultados. E ele constrói, teoricamente, esse processo até chegar nesses resultados e constrói junto com os atores participantes. Enquanto que no estudo de caso não. Na maioria das vezes exige o isolamento das variáveis e o pesquisador é apenas um observador. Já em relação à pesquisação e à intervenção profissional, são essas as principais diferenças entre elas. Na pesquisação, se busca atingir o objetivo da intervenção e ainda criar conhecimento, enquanto que na intervenção profissional sua meta é analisar e implementar uma mudança. Na pesquisação, o pesquisador ele define inicialmente o referencial, que pode ser ampliado de caráter dinâmico, enquanto que na intervenção profissional pode se especificar em detalhes, já no início, a natureza dos resultados e como buscá-los, enquanto que na pesquisação essas etapas elas vão sendo construídas. Não se tem resultados. É mais importante o processo, Então é a jornada, é o caminho trilhado que é o mais importante para a pesquisação. Enquanto para a intervenção profissional o mais importante é a chegada, os resultados finais. E já parte desses resultados finais, enquanto que na pesquisação é necessário que haja aplicação de várias etapas e a construção de pontes para se chegar a esses resultados. E claro, na pesquisação, a ênfase é no desenvolvimento de novas técnicas ou na generalização das existentes, enquanto que na intervenção profissional, a ênfase na utilização de técnicas já existentes. Enfim, para finalizar, a pesquisação ela é um tipo de pesquisa que envolve tanto a participação do pesquisador quanto do grupo de pesquisa. E o pesquisador ele identifica nesse processo o problema e propõe maneiras de solucionar o problema com a participação do grupo com o qual ele está envolvido ali. E busca as soluções com os participantes desse grupo. E assim ele vai produzir resultados em conjunto com esses atores que compõem esse grupo estudado, para que se possa chegar à resolução do problema que foi anteriormente levantado, descoberto
em conjunto com esses atores pesquisados.